é a questão simples e básica. Quem foi Ellen White? É muito importante, Tito, mostrarmos realmente um pouquinho da biografia de Ellen White. Eu vou dar algo aqui muito sucinto para o nosso telespectador, ouvinte, internauta que talvez nunca tenha ouvido falar sobre o assunto. Ellen White foi uma pessoa, foi uma cristã, não é, com notáveis talentos espirituais. Ela viveu pelo século XIX, não é? Ela nasceu em 1827 e faleceu em 1915. Né? Ela foi cofundadora do Adventismo, ela era metodista a princípio, e os escritos dela, até hoje, continuam exercendo um tremendo e positivo impacto na vida de milhares de pessoas. Ela, durante a sua vida, escreveu aproximadamente 5.000 artigos, 49 livros. Mas incluindo os seus livros e as suas compilações que foram feitas de seus artigos, existem aí aproximadamente 150 obras em inglês e cerca de 90 em português. Interessante que Ellen White é a escritora mulher mais traduzida no mundo. Tá? Eu tenho aqui um dado importante, ó, só o seu livro O Caminho a Cristo já foi traduzido para mais de 150 idiomas. E os escritos dela abrangem as mais diversas áreas. Ela escreveu sobre religião, saúde, educação, relações sociais, evangelismo, administração, profecias. Ela escreveu também sobre nutrição. Então é vasta a obra de Ellen White. O detalhe é que nós adventistas do sétimo dia, nós não cremos que ela foi apenas uma escritora talentosa. Nós cremos que ela recebeu de Deus o dom profético para levar as pessoas de volta para a Bíblia, guiando-os através de conselhos práticos e cartas. Né? Ela recebeu aproximadamente 2.000 sonhos e visões, com conselhos práticos para as pessoas solucionarem problemas de ordem familiar, problemas de ordem espiritual, problemas de ordem emocional. E sempre os seus conselhos, as suas cartas escritas como resultado das visões que ela tinha, tinham como base o texto bíblico, tinham um grande propósito, levar a mente da pessoa para a Bíblia. Ellen White nunca exaltava os seus escritos. Ela, por meio dos seus escritos, exaltava a palavra de Deus como a regra de fé e prática, para que na palavra de Deus as pessoas encontrassem as soluções aos seus problemas e as respostas às suas mais diversas dúvidas. Não é? Uma outra coisa importante que percebemos nos escritos de Ellen White é o seguinte, que Cristo e a segunda vinda de Cristo são os temas centrais dos escritos dela. A pessoa de Jesus e a segunda vinda dele para dar um fim ao conflito cósmico que existe entre o bem e o mal. E eu queria aqui ler, para o nosso amigo que acompanha este programa temático, uma citação dela que mostra que Cristo era o centro do pensamento teológico de Ellen White. Tá ok? Então ela escreveu aqui, na Review and Herald, na revista norte-americana adventista, de 23 de junho de 1896, ela escreveu o seguinte: gosto muito de falar sobre Jesus e seu incomparável amor. Sei que ele é capaz de salvar perfeitamente todos os que se chegam a ele. Seu precioso amor é para mim uma realidade. E as dúvidas expressas por aqueles que não conhecem a Jesus, nenhuma influência exercem sobre mim. Crê você que Jesus é seu Salvador e que manifestou seu amor por você ao dar sua preciosa vida para salvá-lo? Aceite a Jesus como seu Salvador pessoal. Venha a Ele exatamente como está. Entregue-se a Ele, apodere-se de sua promessa com viva fé e Ele lhe será tudo quanto você desejar. Veja, o centro da teologia de Ellen White foi Cristo. Quando ela falava do plano de salvação, óbvio, sempre centralizando em Cristo. Se ela falasse de doutrinas,
o centro era Cristo. Ela até tem uma declaração que diz assim, que jamais deveríamos dar um estudo bíblico ou pregar um sermão sem apresentar para as pessoas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o foco da teologia de Ellen White é Cristo. E infelizmente muitos críticos desinformados, quando acusam Ellen White, eles não sabem, nunca conheceram, nunca leram, que o foco dela sempre foi a pessoa de Jesus Cristo. Um outro detalhe para finalizarmos esta pergunta, o ministério de Ellen White contribuiu para as mais diversas áreas do saber humano. Se você perceber, por exemplo, ela escreveu livros sobre educação, livros espetaculares sobre educação. Tem o Educação, Conselhos aos professores, pais e estudantes, Conselhos sobre Educação. Ela escreveu livros que contribuem para a área da psicologia. Por exemplo, o Mente, Caráter e Personalidade, volumes 1 e 2, são livros espetaculares da área da psicologia. Ela escreveu sobre contribuições, não descobertas científicas, mas contribuições para os médicos, né? Ela escreveu, por exemplo, Medicina e Salvação, falando da obra médico-missionária. Ela contribuiu para a comunicação, para a história. E uma das obras mais influentes de Ellen White, além do livro O Caminho a Cristo, é a obra O Grande Conflito. Ali ela traça o conflito cósmico ao longo da história humana, mostrando que Deus está no controle de todas as coisas e que um dia Cristo, em sua segunda vinda, vai restaurar o mundo para que se torne como era no princípio. Então, repito, quando um crítico fala mal de Ellen White, ele pouco conhece sobre Ellen White. Ele mais se atém às possíveis contradições, mas ele não examinou nem mesmo uma das cerca de 150 obras de Ellen White. Então, por isso que eu sempre digo, se você quer falar sobre Ellen White, tem que ler no mínimo alguma obra dela completa, avaliar a sua teologia. E ao você perceber que o centro teológico, do pensamento teológico dela é a pessoa de Cristo, você vai ver que várias barreiras serão quebradas.